Queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Hoje é um dia muito especial, porque evocamos a imortalidade da alma. O planeta comemora hoje o Dia dos Vivos, porque ninguém morre. Transfere-se de um estado vibratório para o outro e continua a viver indefinidamente. Há muitos anos, como falamos na última reunião, visitamos os cemitérios da cidade, distribuindo mensagens a respeito da imortalidade, mensagens de consolo, de conforto moral. E como nos anos anteriores, hoje tivemos uma excelente atividade nos vários cemitérios da nossa urbe. Comovedor que aqueles que lá estiveram fazendo a distribuição de conforto retornaram muito felizes, porque nunca houve tanto interesse das pessoas que foram visitar as sepulturas que lhes eram familiares. Comentaram, discutiram a questão da imortalidade, narraram experiências e todos voltaram refertos de alegrias, por observarmos que o materialismo, embora apareça gigantesco nas expressões da vulgaridade, da negação da vida, as almas têm sede de Deus. Estão necessitando de religiosidade, não tanto de religião. O rótulo não tem nenhuma importância. A grande importância é o conteúdo, a mensagem, para nos transformar para melhores. Então, hoje foi um dia dedicado a esse trabalho em nossa casa. A Federação Espírita do Estado da Bahia está realizando, desde hoje pela manhã, o Congresso Espírita do nosso Estado. E estamos com um auditório abençoado pelo público, perfeitamente repleto. Teremos amanhã e depois. E, em consequência, nós estamos com vários companheiros que estão proferindo palestras e que, encerrada a palestra às 19 horas, ainda vieram para nos trazerem uma mensagem nesta noite de profundas reflexões e também de alegrias, porque já começamos as atividades natalinas, conforme o fizemos na última quinta-feira, iniciando a nossa campanha de Natal. Estamos com um programa de 5.000 pessoas, ou melhor, 5.000 famílias, para as quais estaremos preparando uma cesta básica, com aquilo que é necessário, pelo menos, para uma família durante uma semana. Não será uma lembrança de um dia, de uma hora, porque a fome está sempre presente, especialmente no mundo e particularmente no Brasil, nesta hora de tanta perturbação, tanto sofrimento e angústia. Então, aqueles que colaboram conosco através das listas de Natal poderão procurar nossa Iraci, que aqui está depois da reunião, e ela dará as listas para que se recolham quaisquer tipos de donativos, desde que possam ser úteis
e tragam o selo do carinho, da alegria de servir, demonstrando que Jesus nasceu em nosso coração. E é em homenagem a Ele que estaremos visitando mais uma vez, além do que fazemos toda semana durante o ano, aqueles que são chamados filhos do Calvário, aqueles que Ele deixou para que nós cuidássemos, porque a função essencial do cristianismo é a esperança de uma vida feliz, tanto no corpo como fora da matéria, quando desencarnados. E como a base essencial do Espiritismo é a imortalidade da alma, confirmada pela comunicabilidade dos espíritos, o nosso Natal sempre se caracterizou pela ternura, não por uma dádiva de última hora, mas pela fraternidade. Nossos irmãos, habituais ou não, estarão conosco celebrando essa data tão significativa. Quem deseje colaborar de alguma forma, tanto pode utilizar-se da lista de Natal, como de qualquer outro expediente que possa ajudar com dignidade e promover os necessitados, diminuindo pelo menos a aflição. Em 1 ou 2 dias, dir-se-á que são tantas as dores que elas, neste momento, diminuem. Eu me recordo muito de uma parábola célebre, escrita pelo Sadhu Sundar Singh, um cristão da Índia, que foi considerado antes de Mohandas Karamchand Gandhi o exemplo de um verdadeiro cristão na Índia, que tem aproximadamente 200 crenças religiosas. Ele narra que houve um grande incêndio nas terras do Punjab e que as pessoas ficaram olhando o incêndio. E ele também era algo devorador. E, de repente, aquele grupo que ele estava vendo o devorar da vida pelas labaredas crescentes, perceberam que uma ave, um pássaro de pequena proporção, voava até um lago próximo, molhava-se e voltava ao fogaréu, sacudia as asas e caía algumas poucas gotas de água que eram absorvidas pelo calor. E tanto fez essa jornada de ida e vinda que chamou a atenção dos circunstantes. E alguém, num tom de zombaria, disse: mas que absurdo! Bem se vê que ele não raciocina. E o Sadhu, o jovem cristão, que foi um dos personagens mais notáveis do cristianismo oriental do século XX, disse: pois é, ele não pode apagar o fogo, mas pode cumprir com o dever dele, que é tentar apagar o fogo. E se nós, ao invés de olharmos censurando o seu esforço, tomássemos providências, o incêndio diminuiria, ou apagaria, quem sabe. E essa lição passou à história da atualidade sob vários aspectos, inclusive perdendo o nome do autor. Assim ele escreveu no livro escrito por um protestante, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Boanerges Ribeiro. Então, o que nós vamos fazer, ou estamos fazendo, representa uma loucura, porque a fome é muito grande e as nossas possibilidades são menores.
Mas, se nós tentarmos torná-las altas, basta que nos compadeçamos dos que sofrem, que sejamos solidários à sua dor, que pelo menos lhe demos uma palavra gentil, um sorriso de esperança, um pouco de alegria e também algo para diminuir a fome, a necessidade, o abandono. O Natal para nós tem esse significado. E como o Espiritismo é a doutrina que abençoa a caridade, fundamentada no apóstolo Paulo, quando ele se refere à fé, à esperança e à caridade, e acentua que a caridade é a maior das virtudes. E por quê? Porque para fazermos a caridade, para sermos cristãos, ou pessoas que se honram em servir, necessitamos crer na dignidade humana. Necessitamos voltar a confiar no ser humano, dar-lhe esperança, mostrar-lhe o sentido da vida, promovê-lo para que ele descubra que, apesar de invisível, porque os miseráveis são todos quase invisíveis, eles estão em nosso sentimento e participam, pelo menos, uma vez por ano, da nossa fraternidade. Assim, fica a nossa solicitação. Mas como hoje é o dia de finados, é o dia em que o mundo, praticamente ocidental, celebra a imortalidade, nós estamos com várias amigas que estão predominando aqui à nossa mesa. E veio uma tentação de pedir às nossas irmãs para que façamos hoje um currículo movimentado. Então, eu pediria à nossa querida Teresa, trabalhadora do Evangelho no Rio, que tem sido uma devotada servidora do bem, uma técnica em serviço social, uma expositora, como verão, relevante, que esteve conosco há pouco tempo, para que ela inicie falando algo que nos sirva de conforto espiritual. Com a palavra, a nossa Teresa. Muito obrigado, Divaldo. Eu estive com vocês há umas 2 quintas atrás. É uma alegria estar com vocês aqui pessoalmente. E principalmente pela oportunidade de falar e compartilhar com vocês nesse dia tão simbólico. Como o Divaldo disse muito bem aqui, hoje é dia dos vivos, porque quem desencarna, quem deixa o corpo da carne, continua a sua vida. E eu estava aqui pensando o que eu poderia compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar a minha história, que tem tudo a ver com a mansão também, e que uma conversa com o Divaldo me libertou profundamente. Há 8 anos atrás, meu filho faleceu com 20 anos de idade, meu filho mais novo. E foi uma morte repentina. Ele teve uma parada cardíaca num lugar distante da nossa casa. E era um menino assim, muito saudável, tinha passado para a Universidade Estadual de Direito, estava com os amigos, feliz. E foi realmente um trauma grande para todos nós a partida dele. Não podia imaginar que ele ia desencarnar tão cedo. Depois que ele se foi, fez sentido muita coisa para mim, assim, a pressa que ele tinha de viver, a maneira como ele lidava com a vida corpórea, muito preocupado com a vida corpórea, muito autossuficiente. Mas eu não podia imaginar que ele iria nos deixar. E foi uma grande jornada para mim de cura, e é impressionante também as transformações que foram acontecendo no meu redor, de inúmeros convites para eu poder falar sobre família, sobre luto,
sobre mortes. E eu fui compreendendo que a cada lugar que eu ia falar, um pouco de cura ia acontecendo no meu coração. Mas eu tinha uma coisa que ficava meio amarga, assim, mas por que ele se foi tão cedo? Eu queria fazer tantas coisas ainda com ele, eu gostaria de terminar de educá-lo, que eu ainda não tinha terminado a minha tarefa. E tinha dias que eu me sentia meio assim, bom, então agora o que eu vou fazer com a minha vida, né? Que direção nova dar para a minha vida? E o luto é mesmo esse momento em que a gente perde um pouco o sentido de existir temporariamente, até a gente tecer de novo uma nova orientação, um novo caminho, voltar a confiar na vida. E passei por todos aqueles momentos difíceis, que é enterrar o filho, desarrumar o quarto, mudar de casa, o que vamos fazer daqui para frente. E nesse meu processo, muitos trabalhos terapêuticos me surgiram. Eu sou psicóloga há 34 anos, espírita desde que nasci. E essas duas áreas me ajudaram muito a me recuperar. E o trabalho que eu fui fazendo na casa espírita foi o meu esteio. Foi aonde eu pude fincar as minhas raízes de volta e compreender que a cada momento que a gente faz o trabalho de abertura na direção do outro, a espiritualidade tem condição de nos ajudar. E eu fui procurando também outros trabalhos terapêuticos para comigo. Eu ia para a beira do mar, eu me sentava e deixava as costas numa árvore bem alta. Isso me fazia sentir pequena diante de Deus, entregava meu choro e a minha tristeza nesses lugares grandes. Tudo que era grande me atraía muito. Uma floresta, um mar, uma montanha. Isso pacificava o meu coração. E eu fazia as minhas conversas longas com Deus, de saudade, de falta. E assim eu fui me recuperando muito bem. E assim se passaram os anos e eu nunca tive notícias sobre ele. Embora na minha casa tenha reunião mediúnica, não existe trabalho particular, né? A gente fica achando que tem, né? E no ano passado, em outubro, eu estive aqui, na Mansão do Caminho. E era uma quinta-feira, era um feriado. E eu respondi algumas perguntas. E depois, no final, quando a gente estava com ele aqui se despedindo, perguntamos para o Divaldo se tinha alguma notícia sobre o nosso filho. Ele disse, tenho sim. Quando ele falou, tenho sim, eu quase desmaiei aqui na cadeira. E eu queria falar, mas eu não conseguia falar. Eu fiquei completamente estática aqui nessa cadeira do lado. A sala já estava vazia. E aí o Divaldo deu uma mensagem rápida, uma notícia rápida, dizendo que o que tinha acontecido com meu filho é que em alguma existência anterior, eu não sei qual, ele havia tido uma experiência de suicídio. E lhe faltavam uns 20 anos para quitar sua consciência e o seu coração voltar a ficar em paz. E então, nessa existência, foi isso. Ele veio quitar essa história para se sentir liberto e recomeçar. Eu não consegui perguntar absolutamente nada, eu não sabia nem como sair da cadeira, bem da verdade, mas o meu coração, eu tive assim, uma libertação no meu coração. Não tinha mais lamento algum, como não tenho até agora, nada. E eu comecei a sentir muita alegria de poder perceber que agora meu filho está livre para recomeçar uma nova história, recomeçar agora liberto, escrever com responsabilidade uma nova existência, aprender a não desistir, suportar as adversidades que vierem. E isso foi uma grande libertação, não só para o meu coração, para o coração do meu marido, mas principalmente para os irmãos. Porque quando um irmão se vai, os irmãos que ficam têm dificuldade de ficar, de se sentirem com direito de viver, já que o irmão não está. Então, nós fazíamos, por exemplo, alguma viagem em família, e era difícil para os meus filhos se sentirem com direito de viajar e de viver coisas boas, como se, quando alguém morre, a gente não pudesse mais ter o direito de ser feliz. Então, nós fomos reconstruindo tudo isso,
Quanto mais feliz a gente estiver, mais feliz ele fica. Porque é pesado para quem está no mundo espiritual perceber que seus amores estão do lado de cá, pesarosos, tristes, paralisados. Então, quando eles percebem que a nossa vida também continuou como a dele continua, o coração dele também fica livre. Dele, dela, deles. Então, eu fui compreendendo, sentindo, não que eu não soubesse, eu sei de tudo isso. Mas uma outra coisa é o tempo do coração. Porque o tempo do sentimento, ele não é igual ao tempo dos acontecimentos. Você é capaz de enterrar uma pessoa hoje de manhã e de tarde e achar que ela vai bater na porta e entrar. Porque não é uma coisa do pensamento. É algo que a nossa alma precisa de tempo para processar e poder arrumar novamente, retirar aquela presença física do futuro e podermos lidar com o vazio que fica e podermos preencher com novos sonhos, novas histórias, novos projetos. E aí nós fizemos uma coisa muito boa na nossa casa. Eu tinha recebido um convite, isso logo assim que ele faleceu, da Web Rádio Fraternidade, de fazer um programa em áudio em que 10 minutos eu pudesse falar sobre o assunto que eu quisesse sobre Espiritismo. E foi assim que nasceu o programa Palavras para a Alma. Então, cada semana, eu olhava como o meu coração estava naquele instante. Se eu estava sentindo muita saudade dele, eu falava sobre saudade. Se eu estivesse sentindo muita culpa por não ter impedido dele sair de casa, então eu falei sobre a culpa. Se eu sentisse muito medo aquele dia, como prosseguir aquele dia, eu falei sobre o medo. E assim, cada programa era um programa curativo para mim. E sabe o que aconteceu? As pessoas me escreviam dizendo que elas estavam se curando sem nem saber o que estava acontecendo comigo. Então, o trabalho do bem é isso, a gente se cura curando. Cura os outros e se cura ao mesmo tempo. E eu fui passando por muitas coisas aquele ano, foi um ano lento, porque o tempo do sentimento é lento. E quando chegou no final do ano, a minha filha mais velha disse: mãe, que tal se a gente juntasse os seus programas, transcrevesse, e a gente fizesse um livro para ajudar as despesas da nossa casa espírita, porque a gente paga aluguel lá no Rio muito caro. Eu falei: achei essa ideia ótima. E foi um projeto familiar. Meu marido fez o prefácio, eu fiz a parte de dentro, meu filho fez a capa, e ela preparou toda a divulgação. E assim foi o lançamento do meu primeiro livro espírita, que depois foi absorvido por uma editora que me ajudou a distribuir esse livro pelo Brasil e já está no exterior, já está na Suíça, meu livro. E é um livro que consola, porque me consolou bastante. Depois disso, que eu estive aqui na mansão, eu consegui escrever meu segundo livro, chamado Caminha que a Vida Te Encontra. Porque quando eu consegui escutar que meu filho está livre, o meu coração caminhou. Então, esse segundo livro, que é um livro que eu juntei toda a psicologia que eu aprendi, com todo o espiritismo que eu aprendi, ajuda as pessoas a caminharem, a despertarem. E tenho tido notícias ótimas desse livro também, de que as pessoas têm se sentido em condições de caminhar a partir daquela leitura. E, claro, as pessoas não sabem as saudades que a gente sente, a falta que a gente sente, mas hoje eu falo com alegria, não choro. Falo com saudade, não choro. Às vezes choro um pouquinho, mas não mais daquele jeito. Porque a gente aprender a viver como espíritos é uma conquista. A gente sabe, mas o coração precisa de tempo para poder sentir isso que a gente sabe. Então, a nossa compreensão intelectual, cognitiva, para poder unir com os nossos quereres, que são antagônicos ao que a gente sabe, é um grande trabalho diário. Então, na hora das preces, na hora das orações que nós fazemos lá em casa, na hora do culto do lar que nós fazemos, nós lembramos dele com alegria. Então, nós comemos, às vezes, a comida que ele mais gostava de comer, olhamos as fotos com alegria, fazemos preces para ele. Às vezes, a gente sente a presença dele lá em casa, né? A gente começa a lembrar muito dele. Você lembrou? Você lembrou? Então, ele está por aqui. Parece um perfume que passa. É assim. Como se todo mundo tivesse sentido um cheirinho de alfazema, de lavanda. Eu falo, meu filho fala, minha filha fala, meu marido fala, a moça que trabalha lá em casa também fala. Eu falo assim, ó, ele passou. Então, eu sei que ele tem, às vezes, algumas concessões
de nos visitar. E é assim que é. Ele tem o merecimento de nos visitar e nós temos o merecimento de recebê-lo. E todas as vezes que eu faço palestra, que eu faço estudo, eu imagino ele sentado numa cadeira e ele falava uma coisa muito engraçada para a gente, para mim principalmente. Ele frequentou evangelização e mocidade espírita, mas ele não conseguia entender como é que eu falava no Brasil inteiro e não ganhava dinheiro nenhum com isso. Eu não entendo, mãe. Você já era para estar rica de tanta palestra que você faz. Eu disse, meu filho, mas eu sou rica. Eu sou mega rica. Só que a riqueza que eu sinto não é dessa que você está falando. E aí ele não conseguia continuar a conversa e ainda dizia uma coisa muito engraçada. Ele dizia assim, mãe, lá na casa espírita de vocês, aliás, eu acho que um dia vocês tinham que comprar um prédio de 2 andares, morar embaixo, a casa espírita em cima ou vice-versa. Mas lá na casa espírita de vocês, é assim, todo mundo ama todo mundo. O grande, o baixo, o bonito, o feio, todo mundo é maravilhoso lá na sua casa espírita. Eu falei, mas é claro, porque lá é a antessala da regeneração. Lá a gente treina, você não sabe o que é treino? Na casa espírita a gente treina, a gente já está no mundo de regeneração. E o nosso treino é toda vez que a gente vai lá. Não é um dia assim e o outro não, né? Então ele achava muito, ele dizia assim, mãe, esse jeito que vocês vivem, eu e meu marido, lá fora não é assim, mãe. E se vocês, como se a gente vivesse num mundo imaginário, sabe? Como se a gente vivesse num mundo estranho para ele, né? E eu dizia para ele, um dia você vai compreender isso tudo que a gente fala. Não é que esse dia chegou mesmo? Ele compreendeu mais rápido do que eu podia imaginar. E teve um dia no nosso culto do lar que foi muito interessante. Nós combinávamos que cada domingo um de nós fazia a prece final. E ficava aquele jogo de empurra, né? Não, vai você, semana passada fui eu. Vai você, semana passada fui eu. E aí o meu filho do meio falou assim, Bruno, faz você a prece. Um dia você vai precisar e nós não vamos estar junto de você. Olha que coisa essa frase. E nós dizemos, é isso mesmo, um dia você vai estar longe, não vai poder fazer. Ele, tá bom, tá bom. Então eu começo, você continua, mãe? Eu falei, sim. Você começa a prece, eu continuo. Porque ele achava muita coisa para dizer numa prece. Então ele deu início à prece e nós terminamos a prece. E assim era o nosso culto do lar, era um encontro familiar muito gostoso. Ele também tinha um jeito interessante de dizer, se o nosso assunto se desviasse da página que a gente escolhia, ele dizia que os espíritos de luz tinham saído pela janela. Então ele fazia um gesto com a mão, tipo, ih, mãe, ó, já foram todos. E isso virou um meme entre nós. Toda vez que a gente está em família e o assunto se desvia, ele fazia isso, mãe, ó, né? Então, a gente aprendeu esses vários jeitos e a gente hoje entende que aquele espírito tão leve, que era ele, trazia uma dor profunda que eu nem podia imaginar. De alguém que estava num grande processo de aprender a valorizar o viver. E ele fez isso muito bem, porque ele gostava da vida muito mais do que a gente. Era de uma disciplina extraordinária de alimentação, de cuidado com o corpo, de cuidado com a saúde. Eu dizia para ele, meu filho, acho que um dia eu tenho que aprender com você, porque não fui eu que te ensinei essa disciplina. Hoje entendo que é a dor que ensinou para ele a disciplina. Ele é extremamente disciplinado com ele mesmo, com os estudos. Tudo que ele se programou fazer, ele cumpriu. Tanto foi isso, que quando ele estava estudando para o vestibular, eu havia guardado um dinheiro para ele, quando ele nasceu, porque nós já tínhamos uma idade um pouco avançada, eu tinha preocupação de quando ele chegasse na idade da universidade, nós não tivéssemos condição de dar conta de pagar uma universidade para ele. Então, desde que ele nasceu, eu fui juntando um dinheiro. Só que ele passou por uma universidade pública. E aí eu disse para ele, meu filho, olha, eu separei esse dinheiro para você quando você precisasse entrar numa universidade, talvez nós não pudéssemos pagar. Então, já que você, pelo seu esforço, passou por uma universidade pública, porque você quis e você se esforçou, então, eu agora dou para você esse dinheiro e você faz o que você achar melhor. Ele disse assim, ô mãe, esse dinheiro não está na minha lista das coisas que eu quero fazer nesse ano, que foi justamente o ano que ele faleceu. Então, faz o seguinte, guarda com você. Se no ano que vem eu tiver um planejamento que cabe, aí eu peço a você esse dinheiro. Eu fiquei pasma com aquilo. Imaginei que ele ia dizer, pode me dar que eu vou gastar, eu vou viajar, eu vou passear. Não quis, porque ele tinha um planejamento, o que é que ele queria fazer naquele ano.
Então, realmente, eu estive próximo de alguém com muita clareza do que veio fazer. E eu só entendi isso depois que ele desencarnou. Como muitas vezes a gente só compreende o que a gente fez de uma existência depois que a gente desencarna. Então, hoje, vindo aqui, eu quero agradecer imensamente. Vocês me salvaram aquele dia. Eu sou outra pessoa de outubro para cá. Nem me lembro de como eu era, mas eu me sinto outra. E eu consegui terminar de escrever o livro depois que eu vim aqui. Quando eu saí daqui na quinta-feira, sábado voltei para a reunião pública, quando eu cheguei em casa, eu escrevi o livro em uma semana, como se tivesse soltado como é que eu vou dizer, sei lá, uma rolha, uma tampa, assim, e toda a intuição que eu tive capacidade de me conectar foi, para mim, um bálsamo, uma cura. E eu falo quase todos os finais de semana, eu estou em alguma cidade falando. E tive uma experiência muito boa, que eu também gostaria de compartilhar com vocês, naqueles eventos de cartas consoladoras, sabe? Então, um médium que foi fazer esse trabalho de cartas consoladoras na cidade serrana, próximo à minha casa, me pediu para eu falar sobre o luto para as mães desconsoladas. Eu já tinha estado com vocês aqui. E aquele dia é um dia, gente. É muita dor, é muito sofrimento. Eu queria abraçar aquelas mães todas. Eu me sentia igual, era uma coisa muito forte, assim. Muito. E então, pude falar sobre luto para elas, pude falar sobre como a gente precisa fazer um trabalho de profundidade. Eu gosto de usar uma metáfora assim. Uma planta, quando a gente molha, a terra desce, não é? A terra desce e a semente se aprofunda. A terra do nosso coração precisa dessas águas para a semente, para a essência que nós somos, poder se aprofundar e florescer. É uma questão de tempo. Então, chorar é importantíssimo, mas a gente não pode morar lá no choro. É preciso o tempo do choro, mas também precisa do tempo de levantar. Então, falava isso para elas e foi um dia memorável. Então, fomos para o hotel e naquela noite tinha reunião mediúnica nesta casa. No dia seguinte, me encontrei com a presidente. E ela me contou um fenômeno lindíssimo que eu gostaria de compartilhar, porque é bom para todas as mães e pais saberem disso. Ela contou que comunicou-se o espírito de um jovem, não era meu filho, não, o espírito de um jovem, que havia estado o dia inteiro naquele lugar das cartas consoladoras, só que do lado de fora. Ele sabia que a mãe estava dentro e ele estava doido para comunicar a ela que ele estava vivo, mas ele não conseguia entrar. Ele tinha vários companheiros e eram de uma vibração densa. Não conseguiam entrar de jeito algum. E ele não sabe como, mas depois ele compreendeu. De repente ele estava dentro. Olhava para o médium, mas não conseguia se comunicar com ele. Ele queria dizer, avisa para minha mãe que eu estou vivo. Mas ele não conseguia, energeticamente, essa afinidade para conseguir se comunicar. Eu acho que ele estava muito perturbado espiritualmente. Mas ele via a mãe no público orando por ele. E as orações dessa mulher eram para ele um bálsamo em suas feridas. Ele sentiu profundo alívio. Um pouco de ansiedade para se comunicar sem poder. Até que um espírito trabalhador ali da casa falou para ele, fica. Fica que hoje à noite você vai se sentir bem melhor. E ele ficou e trouxe essa comunicação que eu estou contando para vocês. Essa mulher, que a gente não sabe quem é, foi para casa sem saber que seu filho estava tão perto. Mas eu tenho certeza absoluta que ela saiu melhor. E ele saiu curado dessa reunião. Foi atendido, acolhido e seguiu o seu caminho. Eu estou compartilhando essa história com vocês para poder dizer a força da oração. A força da oração trouxe esse rapaz em desequilíbrio do lado de fora para dentro da casa espírita
e para continuar o seu processo de crescimento. Então, a oração tem um poder que, às vezes, a gente faz oração de um jeito meio banal, mas é o poder do amor que tem na oração. O que significa para um filho escutar a sua mãe dizer: meu filho, vem, eu amo você. Você é a coisa mais importante para mim nesse mundo. Que você esteja bem onde você estiver. Nós vamos nos encontrar um dia, mas a gente já se encontra pelo pensamento. Sinta, meu filho, dê um passo na direção de Deus. O seu lugar é entre os bons. Deixa a sua essência vir. O que significa para um filho escutar isso? Alguém em sofrimento. É muito. E nas minhas andanças eu tive uma outra experiência significativa num presídio em Minas Gerais, Tupaciguara. Me pediram para eu falar para os presos. Eu morro de medo, nem nunca tinha entrado num presídio na minha vida. E era um grupo de presos que estão num trabalho, é uma ONG que faz esse trabalho, de poder ajudá-los no processo de retorno para seus lares, depois da sentença terminada. Era em torno dos 25 homens. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Meu Deus, o que é que eu vou falar? O que se fala para pessoas? Eu não tenho a menor ideia, eu nunca passei por isso. O que é que eu vou dizer? Então, sentei com eles, éramos numa roda, e a moça que coordena os trabalhos apresentou, e ela trouxe uma música que falava sobre luz. E aí comecei a falar para eles que todos nós temos uma luz de dentro, que nos acompanha desde que a gente nasce, até a gente desencarnar. E aí, então, perguntei para eles, vocês reconhecem essa luz em vocês? Eu gostaria que vocês falassem da luz que há dentro. Estava pensando na candeia, mas eu ainda não tinha falado. E aí eles começaram a falar dos crimes. Eu falei, não, nós aqui não vamos falar sobre os crimes. Nós vamos falar da luz. Eu gostaria que vocês se lembrassem de quando vocês eram pequenos. Não havia luz lá? Algo que vocês sentiam, que vocês gostavam de ser. E foi uma coisa linda, gente. Eles começaram a lembrar de suas mães, começaram a lembrar de seus irmãos, de suas famílias, de seus laços. E eu fui perguntando, então, qual era a sua luz? E eles foram falando perseverança, fé, confiança, amizade, afeto. Até que chegou um que disse assim, sabe, dona, eu não sei dar nome a essa luz que eu tenho, mas eu tenho uma certeza que a nossa vida vem de longe. Mas é verdade, a nossa vida vem de longe. A nossa vida não começa aqui. Vem de muito longe. Aí ele ficou, é verdade? Eu falei, claro que vem de muito longe. Você pensa que é a primeira vez que nós estamos nos encontrando aqui? Você pensa que é a primeira vez que você está tendo essa experiência? E aí, então, eu pedi para eles se levantarem, e era um grupo, assim, dos 20 e poucos, e eu coloquei ele perto de mim, olhando os 20 e tantos. Eu digo, imagina, esse longe que você fala, eu vou chamar de Deus. A nossa vida vem de Deus. A sua luz, que mora no seu coração, vem de Deus. É divina a sua luz. Ela vem de muito longe, atravessou muitas pessoas até chegar a você, essa vida que você tem. Você só tem vida, porque todas essas pessoas, antes de você, tiveram a coragem de viver e de lutar. Como você se sente quando você olha todas elas? Ele começou a chorar. E eu me sinto muito grato. Tenho uma vontade de fazer uma coisa boa com a minha vida. Senhor, você lembrou da sua luz. É isso. Quando a gente se conecta com a nossa origem divina, a gente tem vontade de fazer uma coisa muito boa com a nossa vida. Então, você pode dizer isso? Ele disse, gente, em voz alta, eu vou fazer algo de muito bom com a minha vida, a partir de hoje. E assim todos foram falando. E eu perguntei, quem mais gostaria de experimentar esse lugar que ele está experimentando? Vários quiseram, alguns não, outros quiseram. Jovens. Todos eram jovens. Eu imaginei eu sendo mãe daqueles jovens, olhando filhos desviados de seu destino. Mas eu também pude ver neles uma força de recomeço.
Eu não sei se eles terão sustentação. Mas eu me conectei com aquelas mães naquele momento. Não sei se estão vivas, se estão mortas, mas eu tenho certeza que todas elas queriam que seus filhos tivessem um destino diferente, como todas nós queremos. Todas nós queremos o melhor para os nossos filhos, como os nossos pais, como os nossos avós e assim. Então, nesse dia que a gente fala de morte, nós estamos falando, na verdade, de vida eterna, que todos nós somos, e estamos aqui de passagem, num corpo, numa história, num nome, numa identidade. Mas todos nós somos seres espirituais, numa grande viagem, que a gente não lembra como começou, não sabemos como é que será amanhã, mas enquanto ela dura, que a gente possa fazer o melhor. Em homenagem a nós, em homenagem aos que virão, em homenagem aos que já vieram e estão assistindo, né, a nossa trajetória e torcendo pelo melhor. É isso, meus amigos. Muito obrigada pela chance, pela conversa. Né? Obrigada. Lançou 3 livros que ela publicou nos Estados Unidos. Os livros foram psicografados em inglês e, para serem publicados, foram traduzidos ao português. Aqueles que os adquiriram, como foi depois da reunião, e desejarem que ela os autografe, terminada a reunião, ela estará às ordens. E quem não tem o livro, ele está ao alcance de todos em nossa livraria. Agora nós vamos pedir a uma outra jovem para que nos traga a mensagem da noite. Nós cumprimentamos a todos vocês que estão aqui no presencial e aqueles que nos acompanham no formato virtual, a TV Mansão do Caminho e todos que compõem a mesa aqui nesse momento. Ouvir a Ana no seu relato, nos trouxe muita emoção. Acredito que é algo que nós compartilhamos aqui, nós que escutamos nesse relato tão profundo, que nos trouxe tanta intensidade. E à medida que ela falava, eu meditava. Por que é tão forte? Por que é tão intenso? Porque tem essa força que nos movimenta uma experiência vivenciada por ela. Porque ao compartilhar uma experiência de dor, de aprendizado, nós também sentimos o ressoar disso dentro de nós. Porque vivemos histórias no desprendimento dos nossos entes queridos, ou porque temos receios de um momento como este. Ouvi-la, e as palavras, elas são, nesse contexto, o complemento de algo que está sendo sentido, porque o que transparece, o que demonstra, é o sentimento, onde as palavras, elas são aqueles detalhes que vão nos tocando a sensibilidade, para que nós também nos envolvamos neste exemplo que é tão forte. E é forte porque é verdade. E a verdade tem esta magia. Quando nós nos encontramos com a verdade, é essa sensação que experimentamos agora que perdura. Por isso, que a mensagem que nós recebemos hoje, aqui ao entrar no salão, que é uma mensagem, que foi uma mensagem psicografada pelo nosso tio Divaldo. O espírito é Joana de Ângeles. Uma mensagem que ela nos trouxe em 19 de agosto deste ano. Porque todo ano, a benfeitora, com sua docilidade, com seu amor, com a sua maternidade, com respeito à nossa dor,
ela nos traz uma mensagem sobre a imortalidade. No mês de agosto ou setembro, ela traz essa mensagem para que no dia 2 de novembro, a nossa instituição se movimente para sair dos muros da instituição, da casa espírita, e ir ao encontro da comunidade, da sociedade, que vivencia dores, mas onde não tem para se sustentar o apoio, que vivencia questionamentos, dúvidas a respeito deste evento que é futuro, certo, mas que sobre ele foi depositado um grande tabu, um grande medo, um grande receio, e que nos impede, em alguns momentos, de conversar sobre isto, de dialogar, porque a verdade, à medida que ela vai sendo conhecida, percebida, como anotou o evangelista João das palavras de Jesus, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é isso que ela faz com a gente. Ela nos liberta dos medos, dos anseios, dos questionamentos, porque está face a face com ela. A benfeitora, nesta mensagem, que nós recebemos aqui quando entramos, o título é Vida Intensa. Gente, para falar de imortalidade, para falar sobre morte, a benfeitora fala sobre vida. Só que tem uma adjetivação, intensa. Porque a vida que pulsa em cada um de nós é presente de Deus. E se lembrar disso diariamente é aceitar todos os dias o presente que Ele nos concede. É acordarmos, esteja sol ou esteja chuva, e pensarmos, Senhor, muito obrigada pela vida que pulsa aqui em mim. Muito obrigada pelas dificuldades que me movimentam para que eu faça alguma coisa em prol de mim mesmo e em prol da coletividade. Obrigada pelos desafios, porque são eles que me tiram da acomodação e que me permitem não me sentir saciado, não me sentir repleto e que tudo basta, mas que me faz ainda sonhar, ter ideais, ter sentimento, ter sensibilidade. O relato que a Ana nos trouxe é forte, porque é a verdade. E é forte, é intenso, porque é vida. E vida, diz a benfeitora nessa mensagem que está na mão de vocês, jamais se extingue. Ela se modifica. Ela, quando cessa em um plano, surge vibratoriamente em outra expressão. Mas mantendo-se constantemente em todos os meandros, porque é a mensagem de Deus diária para nós, para que nós nos lembremos, vale a pena viver. E se jamais a vida é extinta, tudo mais que advenha, como fuga, como mecanismos de deixar de lado essa expressão, esse presente de Deus, tudo isso não é verdadeiro. Não vai nos movimentar em intensidade. Vai ser aquele relâmpago que pode sacudir a nossa vida, mas vai se diluir. Como tudo que não é perpétuo e intenso. As paixões, os desvarios, o materialismo, que nos confunde, porque nos faz percebermos estes fatores do aqui e agora, fazendo-nos esquecer do que está para além. A vida é antes do berço, é depois do túmulo. A vida é a expressão encarnada
mas é a expressão desencarnada. É a oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de saída da simplicidade e ignorância para adentrarmos a expressão da maturidade espiritual. Hoje, como nosso tio Divaldo afirmou, a juventude espírita Ninarueira foi aos cemitérios da cidade de Salvador. É uma atividade que já é realizada há mais de 50 anos. E como amanhã é o Enem, alguns jovens não puderam estar conosco. Alguns estiveram e nós contamos com a colaboração de muitos trabalhadores de nossa casa na realização dessa atividade. Sabe o que é que mais encantou? A verdade do sentimento, as lições trazidas e, principalmente, o interesse pela verdade. Há alguns anos, as mensagens eram levadas aos cemitérios, eram recolhidas, as pessoas traziam para aquela mensagem a independência do seu contato para com ela. Vou ler agora, vou ler depois, não quero ler, vou entregar para outra pessoa. Mas do ano passado para cá, o perfil modificou-se. Há uma busca pela verdade. Então, se alguém se aproximava levando a mensagem, poderia ter certeza de que não era só entregar a mensagem. Porque alguém parava e perguntava, do que se fala? Do que está falando a mensagem? E é isso mesmo? Isso é a verdade? É possível se comunicar com aqueles que não estão mais aqui? É possível continuar vivendo, então não existe o nada? E eram verdadeiros diálogos, conversas, onde estas pessoas encontraram, destes que levaram as mensagens, um pouco da atenção, mas também do cuidado para com a sua dor. E um jovem nos relatou, um jovem que estava nessa atividade, nos relatou que ele se aproximou para entregar a mensagem a um senhor. E esse senhor chamou e disse assim, leia um trechinho da mensagem para mim. E ele foi lendo o trechinho da mensagem. À medida que ele lia o trecho da mensagem, o senhor se concentrava e começou a orar pela esposa. E orando por ela, emocionando-se, e o jovem lendo a mensagem. E finalizou aquele momento, conversaram um pouco mais sobre o conteúdo da mensagem, e ele, apresentando-se um pouco mais aliviado, segue a sua trajetória. O conhecimento da verdade é para nos libertar e para levarmos a tantos quantos sejam os corações a mensagem libertadora. É lindo dizer, olha, isso é verdade, porque aconteceu comigo. Doeu aqui e eu me libertei dessa forma como a Ana aqui descreveu. Existe este caminho, mas este caminho está pautado na esperança e na certeza de que a vida continua. Mas quem prova que a vida continua? A mediunidade prova que a vida continua. E por isso ela é uma bênção que veio rasgar qualquer conteúdo materialista que pudesse ser maior e trazer explicações, porque a mediunidade mostra que entre nós não há distância. Não há distância para o amor. Não há. Então, se o nosso coração, nesse dia de hoje, o dia dos mortos, dia de finados, que às vezes tem tanta carga, tanto peso, colocado por uma tradição, ou por aspectos mesmo dos nossos receios, olhemos para este dia como um dia de gratidão a Deus, por termos tido a oportunidade de trilharmos caminhos ao lado de pessoas que amamos tanto. Mesmo que tenham sido breves os caminhos ou o tempo.
mas agradecermos por termos tido a oportunidade de sermos filho, esposo, pai, mãe, de termos tido a dádiva de reencontrarmos este Espírito, caminhando conosco, vivendo conosco as experiências da vida, abraçando, afagando, incompreendendo algumas vezes, reconciliando outras, amando, agradecermos pela oportunidade de conhecermos esta doutrina libertadora, que nos traz para este tema tão difícil, a morte deste tema. Porque o Espiritismo, ele ceifa a morte. Ele diz para o maior medo da humanidade, olha, a morte não existe, é a morte do corpo, mas o sentimento, o pensamento, as ideias, as relações, o amor é o mesmo. Mudou-se em questão de visibilidade ou invisibilidade para uns. Porque a mediunidade, que vem como aspecto de bênção para quem traz, para si mesmo como veículo de elevação, de crescimento, mas também para compartilhar com todos nós esta revelação de que a vida continua. Por isso, exultemos a vida, mais e mais, onde pudermos, não somente através das palavras, mas principalmente através das nossas atitudes. Relevemos mais, discutamos menos, perdoemos mais, compreendamos, tenhamos a misericórdia no coração, como exercício de humildade, como exercício de crescimento. Aproximemo-nos mais uns dos outros, porque não estamos nesta jornada por acaso. E os tempos são difíceis, mas são os tempos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É a bússola orientadora desta verdade. Então, avante, cultivando o brilho da vida. Nada de lamentação, de reclamação ou de revolta. Tomemos estas circunstâncias da vida como desafios para brilhar ainda mais a luz que a Ana trouxe aqui no exemplo da conversa dela com os irmãos que se equivocaram. Brilhemos a nossa luz onde quer que estejamos, para nós, glorificando a nossa existência, para com o outro, para a comunidade, porque assim estaremos agradecendo, louvando, honrando a dádiva que Deus nos concedeu. Qual o maior dos direitos a que o homem tem? O de viver. Lutemos pela vida, atendamos, cultivemos o aprendizado, seja na dor dos encarnados, seja na dor dos desencarnados. E nessa grande comunhão que é fraternal, encontraremos a libertação. Porque vida é verdade. Verdade é vida. Que Jesus, nesta mensagem que Ele nos traz de libertação, possa ser o grande companheiro da nossa jornada, ajudando-nos a vencermos os desafios, as dores, sustentando e louvando sempre a vida. Vamos aproveitar o momento de reflexões para sintonizarmos com os nossos familiares desencarnados, aqueles que, por acaso, estejam conosco e nos apliquem energia saudável para sairmos daqui com melhor disposição
mais saudáveis e mais felizes. Vamos pedir aos companheiros de mediunidade para que colaborem conosco com os passes. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos pelos companheiros de mediunidade, aqueles que irão transferir-nos as energias saudáveis de que necessitamos, vencendo os obstáculos que tentam perturbar a nossa marcha. Permite que as forças negativas que operam no mal não logrem êxito nos seus empreendimentos destrutivos. Abençoa-as nessa faina de padecimento e loucura. Abençoa os suicidas, aqueles que tiveram desencarnação violenta. Peçamos, em benefício da nossa casa, que se transforme num santuário de paz, de auxílio, de renovação espiritual. Também te pedimos, Jesus, em favor daqueles enfermos que nos pediram para que intercedêssemos por eles. Nós te suplicamos, lhes conceda saúde, paz, renovação para continuar a jornada até o fim, com o êxito necessário. Abençoa nossa água fluida, para que absorva energias capazes de restaurar-nos a paz. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a legítima fraternidade no coração, nossa família em paz. Nós te pedimos misericórdia e compaixão para que nosso lar viva as vibrações da harmonia. E te pedimos pela nossa paz doméstica, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Tem compaixão, Senhor, e dá-nos a tua paz. Em teu nome santo, em nome de Deus, de Maria Santíssima e das entidades amigas, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião. Quanta luz neste ano.